Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa com a correção das questões relativas ao gênero substantivo. Tá? Tivemos uma atividade de estudo na aula passada sobre, sobre essa classe gramatical variável, né? Então, possui masculino, feminino, singular, plural. E aí a questão de masculino e feminino, nós temos os gêneros do substantivo. Ok? Então vamos para a correção das questões propostas e eu recomendo que vocês continuem estudando esse conteúdo, né, para que não fiquem apenas na solução das questões que daqui a pouco desaparece e fica esquecida. Cai no mar do esquecimento. Vamos lá. A primeira questão é, no texto nós já vimos, três substantivos comuns são. Os três substantivos comuns são. Quais seriam, gente? Uma questão como essa, né? Substantivo comum, né? Então, é que está sendo pedido, substantivo comum, substantivos comuns no caso. Nós temos na letra A, pessoas, astro, músico. Então, o que é substantivo comum? Ele se diferencia de qual outro tipo de substantivo? Se diferencia do substantivo próprio e, é claro, de todas as outras classes gramaticais. Ok? Então, aqui, pessoas designa seres, né? Seres humanos. Astro pode designar uma pessoa, como tanto quanto um desses objetos, né? desses que estão no céu. Estrelas, cometas, etc. Né? Asteroides, são astros aí. E músico, né? Então, um profissional da música. Na letra B, nós temos surpreendeu. Opa, surpreendeu é um verbo. Escolha pode ser um substantivo, né? Um nome abstrato, manifestações também é um substantivo comum. Negativas, e aí? O que é isso? Negativa parece um adjetivo, as respostas eram negativas. Ok? Gira um verbo, poeta, substantivo. Ofício, profissão, por exemplo, né? Então, substantivo, declarou o verbo. Olha só, três substantivos comuns, então, resposta certa, letra A. Pessoas, astro, músico. Ok? Se houver dúvida, pode mandar questionamento. A número 2. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado, primitivo e derivado, é qual? Pessoal, conceito de substantivo primitivo e derivado, qual seria? Que está pedindo no texto, ó, contempla um substantivo primitivo e um derivado. Aqui não fala que tem que ser respectivamente, então poderia ser em qualquer ordem. Letra D. Preste atenção. A palavra derivada tem o mesmo radical da palavra primitiva. Então, se há um substantivo primitivo e um derivado, evidente que a palavra derivada, ela ocorreu porque foi acrescentado um sufixo, um prefixo, ok? Então, nós vamos ter ali uma desinência, né? Pode ser uma desinência verbal também. Nós temos, então, uma situação em que você tem que ter palavras com o mesmo radical, primitivo e derivado. Profissão e carreira. Alguns alunos marcaram isso aqui, pessoal, mas aqui nós não temos o mesmo radical. Pedras e rochas são semelhantes, mas não são de mesmo radical. A mesma coisa árvores e plantas, ok? Então, alguns alunos se enganaram na letra A, marcando profissão e carreira. Nada de primitivo e derivado. Isso aqui nós estamos falando de um conceito gramatical, palavra de mesmo radical. Sapato, sapato, né? Até o T, e o O é vogal temática, e sapataria. Ok? A 3. Assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos abstratos. O que está pedindo essa questão mesmo, hein? Eu olho uma questão assim, vocês vão fazer provas no futuro, exames, concursos, etc. O que está pedindo aí? Apenas substantivos abstratos. Não é questão que apresenta substantivos abstratos, mas questões que apresentam, que a alternativa que apresenta apenas substantivos abstratos. Ok? Quais seriam os substantivos abstratos aí, então? Qual seria a questão que apenas apresenta substantivos abstratos? Olha só, em todas essas aqui, em azul destacado, nós temos substantivos abstratos. Perdão, carinho, solidariedade.
verdade, jogo, dor, tristeza e festa. Atenção, substantivos abstratos representam seres e objetos que tenham existência dependente de um substantivo concreto, como sentimentos, emoções, ações, estados, noções, qualidades, etc. Exemplos: amor, ódio, trabalho, compra, saúde, bondade, zelo, justiça. Eu não vou confundir vocês, mas existem situações em que um substantivo abstrato pode ser um substantivo concreto. Mas quando, professor? Quando ele se transforma em uma personagem de uma história, né? Se ele é usado, o amor e o ódio entrar em guerra, não vamos entrar muito nessa questão. Porque um dia lá na frente vocês vão ouvir uma situação e aquele substantivo que é sempre abstrato pode aparecer como concreto. A luta do bem contra o mal, e se esses se forem personificados, serão substantivos concretos. Eles passam a ter uma existência independente. Mas não vamos entrar muito nisso aqui, não. Fiquem com o que está no conceito inicial da gramática. Bom? Então, resposta certa. Qual seria? Qual que é? É a letra C. Solidariedade, verdade, jogo e dor. Ok? Para a quarta, questão 4. Substantivo comum de dois gêneros é um tipo de substantivo uniforme. A alternativa que contém somente esse tipo de substantivo é... Olha só, o que está sendo perguntado aqui? Qual é a pergunta? Comum, sobre substantivo comum de dois gêneros. Se eu não souber o que é isso, não adianta, né? Está dizendo que é um tipo de substantivo uniforme. Isto é, ele possui uma forma única para masculino e feminino. Os substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que apresentam uma só forma para o masculino e para o feminino, sendo a distinção de gênero feita através dos artigos o, a, uma, ou de outros determinantes. Por exemplo, aqui, cliente, colega, dentista, doente, gerente, estudante, policial. Exemplo aqui, outros determinantes, alguém pode ter dúvida, né? O que é outro determinante, professor? Determinante, por exemplo, o seu cliente chegou, o seu cliente fez a compra, a sua cliente fez a compra. Então, o determinante aqui é o pronome possessivo seu, sua. Seu colega conseguiu fazer o trabalho, sua colega conseguiu fazer o trabalho, aí eu tenho masculino e feminino por exemplo, aqui, com um determinante que é um pronome possessivo. Eu digo, meu dentista não foi ao consultório, acabei não sendo atendido. A minha dentista não foi ao consultório. Minha dentista não foi ao consultório, acabei não sendo atendido. Ok? O médico tratou o doente, né? Aí você tem uma situação, o a doente. Ok? Vamos lá. Então, aqui a resposta correta é cliente e jornalista. Ok? O cliente, a cliente, o jornalista, a jornalista. As outras são formas diferentes, né? Tá bom? A criança, por exemplo, aqui, né? Vimos que só existe essa possibilidade. Tá bom? Se é um outro nome, nós não vamos falar agora. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Pessoal, a segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Nós temos aqui o caderno do docente. Eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês sobre as orientações que existem aqui que eu acho interessante compartilhar. Tá? O caderno do docente é o caderno do professor, mas acho importante que a gente possa fazer um compartilhamento de algumas informações que estejam aqui. E eu acho bem interessante para a gente trabalhar dentro dessa linha de produção consciente de vocês terem uma ideia de que é uma atividade, é uma tarefa, e que também vocês se motivem, né? A gente vai incentivar vocês de maneira que produza uma motivação que vocês possam produzir, né? Vamos chegar a um bom termo, né? Produzir. Por que eu devo fazer isso? Tá ok? Vamos olhar então alguns tópicos interessantes. Bom, um aspecto interessante do material, parte do que vocês precisam saber, eu queria compartilhar com vocês, né? Ler e escrever, prioridade da escola. Ler e escrever são duas aprendizagens essenciais de todo o sistema de instrução pública. O cidadão que não tem essas duas habilidades está condenado ao fracasso escolar e à exclusão social.
parar por aqui, né? Fracasso escolar, gente, aqui não é a reprovação de série, de ano, na questão de passar de um ano para o outro, do sexto para o sétimo, do sétimo para o oitavo para o nono, terminou o ensino fundamental, foi para o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Não, não é isso, né? O fracasso escolar aqui é uma coisa mais ampla, tá? É um processo de educação em que você teria que atingir as competências previstas aí por exemplo, na BNCC, na nossa base curricular, e você não conseguir aquilo. Ler, compreender um texto, produzir um texto em diversos gêneros, dos diversos gêneros textuais, de maneira que você consiga se comunicar minimamente, ser entendido pelas pessoas com o seu texto. É isso. E se você não consegue atingir isso aí com aquele padrão mínimo da norma culta, da língua escrita, de empregar, por exemplo, na sua fala, no seu discurso, na sua língua falada, na sua comunicação falada, uma forma acessível para as pessoas compreenderem, então aí é um fracasso escolar. Anos e anos na escola, não consegue escrever, por exemplo, uma petição, uma carta comercial, um documento qualquer, por exemplo, para você chegar a uma empresa e pedir que você faça aí, escreva um texto dizendo por que você quer trabalhar na nossa empresa. E não sai o texto. Então, ponto, fracasso escolar. E exclusão social. Exclusão social é algo ainda mais profundo, né? Que a pessoa que não tem o conhecimento, não se expressa, não escreva, fica fazendo parte de um grupo de pessoas excluídas. São as pessoas que não conseguem atingir uma alfabetização plena, mas aqui no caso, uma competência, né, de ler e escrever, de modo que aquelas competências exigidas sejam alcançadas. Ok? E a exclusão social é o não acesso, né, por exemplo, à saúde, educação de qualidade, a uma residência digna, ao lazer, muitas vezes residir em uma área muito violenta, falta de segurança pública. Então, esses são fatores de exclusão social. É algo muito mais complexo, não dá para a gente discorrer aqui nessa aula. Mas vocês entenderem quais são as consequências disso. Eu sou oriundo da escola pública e posso dizer para vocês, a escola pública ela forma as pessoas para que elas possam progredir. Esse é o objetivo de vocês. Um próximo tópico aqui, subtítulo, né? Aprender a ler lendo textos de todos os tipos. Então, trata-se de incentivar a leitura de todos os tipos de texto. Narrativos, argumentativos, dissertativos, instrucionais, diversos tipos de texto, né? E seus gêneros. Ok? Próximo tópico. Interessante, que vai ser o nosso foco aqui. Aprender a escrever escrevendo. Entretanto, o que se pretende, sobretudo, é incentivar a escrita. Por isso, essa Olimpíada acertadamente afirma que estamos em uma batalha e, para ganhá-la, precisamos de armas adequadas, de desenho de estratégias, de objetivos claros e de uma boa formação dos atores envolvidos. Não é suficiente aprender o código e a leitura para aprender a escrever. Ok? Isso até vocês já sabem. Conhecem o código e conseguem ler textos e compreendê-los. Mas escrever se aprende escrevendo. Tá? Se aprende pondo em prática a escrita, escrevendo em todas as situações possíveis, correspondência escolar, construção de livro de contos, de relatos de aventuras ou de intriga, convite para uma festa, troca de receitas, concurso de poesia, jogos de correspondência administrativa, textos jornalísticos, notícias, editorial, carta ao diretor de um jornal, etc. Pessoal, ponto, né? É isso. Se vocês não tiverem essa disciplina consciente de eu preciso escrever, eu preciso produzir textos, como é que eu vou fazer? Você vai fazer isso escrevendo. Eu não tenho como avaliar se você não manda para mim um objeto. O objeto é o texto. Um texto produzido por vocês. Nós vamos trabalhar nessa Olimpíada o gênero textual Memórias Literárias. Nós já mandamos para vocês diversos textos desse gênero. Então, já vimos e perceberam os elementos e a estrutura. Hoje vamos fazer a leitura, vocês vão fazer a compreensão. Mas há uma proposta para a próxima aula de que vocês produzam um texto
do gênero Memórias Literárias, o trabalho da nossa Olimpíada. Vamos passo a passo, oficina por oficina, olhando como é que esse processo vai acontecer, mas vocês vão aprendendo, ok? Vamos para o nosso texto, então. Vamos ouvir, então, a história. Parecida, mas diferente. Zélia Gattai. O pai de Zélia Gattai costumava contar a história de como sua família havia vindo da Itália para o Brasil. Uma vez, quando ele narrava a viagem dos Gattai, que era o nome da família de seu pai, Zélia, então menina, observou que Eugênio, seu avô materno, escutava atentamente. Então, pediu a ele que também contasse a história da família da sua mãe, os D'Acol. Vovô veio da Itália com toda a família, contratado como colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, em São Paulo. Nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Carolina ressentiu-se muito da viagem. Estranhou a alimentação pesada do navio, adoeceu, mas desembarcaram todos vivos no Porto de Santos. A família fora contratada por intermédio de compatriotas do Cadore, chegados antes ao Brasil. Diziam viver satisfeitos aqui e entusiasmavam-nos de lá através de cartas tentadoras. Venham! O Brasil é a terra do futuro, a terra da cucanha. Pagam bom dinheiro aos colonos, facilitam a viagem. Com os D'Acol, no mesmo navio, viajaram outras famílias da região, todos na mesma esperança de vida melhor nesse país promissor. Viajaram já contratados, a subsistência garantida. Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Ao chegar à fazenda, Eugênio D'Acol deu-se conta, em seguida, de que não existia ali aquela cucanha, aquela fartura tão propalada. Tudo o que ele idealizara não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante, começando antes do nascer do sol. Homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Colhiam café debaixo de sol ardente, os 3 filhos mais velhos os acompanhando sob a vigilância de um capataz odioso. Vivendo em condições precárias, ganhavam o suficiente para não morrer de fome. A escravidão já fora abolida no Brasil havia tempos, mas nas fazendas de café seu ranço perturava. Notificados certa vez de que deviam reunir-se à hora do almoço para não perder tempo de trabalho junto a uma frondosa árvore, ao chegar ao local marcado para o encontro, os colonos se depararam com um quadro deprimente. Um trabalhador negro amarrado à árvore. A princípio, Eugênio D'Acol não entendeu nada do que estava acontecendo nem do que ia acontecer, até divisar o capataz que vinha se chegando, chicote na mão. Seria possível uma coisa daquelas? Tinham sido convocados então para assistir ao espancamento do homem? Não houve explicações. Para quê? Estava claro. Os novatos deviam aprender como se comportar. Quem não andasse na linha, não obedecesse cegamente ao capataz, receberia a mesma recompensa que o negro ia receber. Um exemplo para não ser esquecido. O negro, amarrado, suando, esperava a punição que não devia tardar. Todos o fitavam, calados. De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de couro no ar, pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? Revoltado, cego de indignação, o jovem colono Eugênio D'Acol não resistiu. Não seria ele quem presenciaria impassível ato tão covarde e selvagem. Impossível conter-se. Com um rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arrebatando-lhe o lápego das mãos. Apanhado de surpresa diante da ousadia do italiano, perplexo, o capataz acovardou-se. O chicote, sua arma, sua defesa a garantir-lhe a valentia estava em poder do carcamano. Valeria a pena reagir? Revoltado, fora de si, esbravejando contra o capataz em seu dialeto dos montes Dolomitas, o rebelde pediu aos companheiros que se unissem para defender o negro.
Todos o miravam calados. Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Certamente sim, mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos. De repente, como num passe de mágica, o negro viu-se livre das cordas que o prendiam à árvore. O capataz apavorou-se. Quem teria desatado os nós? Quem teria? O topetudo não fora, estava ali em sua frente, gesticulando, gritando frases incompreensíveis, ameaçador de chicote em punho. O melhor era desaparecer o quanto antes, rapidamente. Esses brutos poderiam reagir contra ele. A prudência mandava não facilitar. Nessa mesma tarde, a família da qual foi posta na estrada. Porteira trancada para esses rebeldes imundos. Estavam despedidos. Nem pagaram o que lhes deviam. Precisavam ressarcir-se do custo do transporte de Santos até a fazenda. Enfim, pela estrada deserta e infinita, seguiu a família, levando as trouxas de roupas e alguns pertences que puderam carregar, além da honradez, da coragem e da fé em Deus. Parecida, mais diferente, aí sem vírgula o título, né? De Zélia Gattai, narra uma história do início da vida da família dos avós maternos da autora, os da Col. Responda às questões propostas. Então, nós temos 5 questões de múltipla escolha. Vocês vão ler, vão procurar entender no texto, tanto da análise do texto propriamente, né? Procurando ler e reconhecer os elementos aqui, no caso, como protagonista, personagem principal. Justificar o texto, o título do texto, né? Parecida, mais diferente. E esse título? Com atenção, você consegue inferir qual que é a razão desse título. A história contada no texto é narrada por, pelo. E aí o texto chega ao clímax quando mais parte da estrutura do texto, né, o clímax, a parte mais intensa da narrativa, a parte mais tensa, de maior tensão. E no desfecho, os da Col foram embora da fazenda, e aí você vai entender qual foi o valor que a narradora aqui, aliás, a autora, no caso, deu aos da Col. Tá bom? Bom, envie suas respostas. E para a próxima aula, vocês vão, primeiro, converse com alguém que possa contar a história de sua família. Faça anotações. Prepare uma linha do tempo, nós já falamos sobre isso, para a produção de um texto narrativo que apresente um conflito vivido por essa pessoa. Crie um clímax e um desfecho interessante. Lembre-se que na proposta da Olimpíada de Língua Portuguesa deve ser, tem como tema o local onde mora. Então, a história tem que se passar na região, no bairro, onde o aluno mora. Tá bom? Então, uma história interessante da família, que a família tenha vivido, alguém da família tenha vivido neste local, nesse local, no caso. Tá bom? Vou aguardar a participação de vocês, então.